Olá, bem-vindos a mais um podcast da Envolve Capital. Hoje eu estou aqui nesse estúdio para falar de mercado financeiro, negócios imobiliários. E eu tenho o prazer de receber aqui o Arquimedes, proprietário da EL Imóveis aqui de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Arquimedes. Obrigado, Everton. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês, né, nesse podcast. Estamos aqui junto para falar um pouco sobre o mercado imobiliário, tentar esclarecer alguns pontos, né, para os ouvintes aí. Arquimedes, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes e não tenho dúvida que você tem um conhecimento profundo sobre esse mercado, sobre as particularidades. E aqui eu vou tentar explorar ao máximo o papel de um corretor, o papel de uma imobiliária, a importância dele no dia a dia dos clientes que estão em busca de vender um imóvel ou comprar um imóvel. Então eu queria te agradecer mais uma vez para a gente poder trocar aqui bastante conteúdo, bastante informação para quem está nos ouvindo. Agora, sem mais delongas, Arquimedes, vamos então a esse bate-papo, trazendo o máximo de conteúdo aqui que a gente pode. Eu queria primeiro saber quem é o Arquimedes, como começou a EL Imóveis, um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada profissional. Maravilha, vamos lá. Eu estou no mercado imobiliário, esse aqui é o meu 8º ano, né? Tem um tempinho aí. Eu sempre trabalhei com vendas, fui gerente de uma loja de calçado e saí e entrei no mercado imobiliário. Eu entrei numa imobiliária, trabalhei lá por 4 anos, fui gerente lá. E de lá eu tive o desejo de sair e montar a minha, né? Então montei a EL Imóveis, tem aí basicamente aí 4 anos. No início a gente trabalhava muito na classe econômica, né? Trabalhava com mercado Minha Casa Minha Vida, mercado de lançamento. E hoje a gente migrou aí e trabalha 100% focado em casas em condomínio. Então teve essa evolução aí. E você iniciou essa jornada aqui em Sorocaba? Você veio de outra cidade? Como que foi aí para você? Sorocabano. Nascido e criado, toda a vida profissional foi aqui dentro da cidade mesmo. Arquimedes, eu queria saber aí os principais fatores e o grau de importância na origem, na escolha de um imóvel, seja para venda, seja ele para compra, e a importância do corretor nessa relação. Everton, um dos pontos mais importantes na escolha da compra do imóvel envolve a localização, né? Questão de valorização do imóvel. Tem imóvel que ele tem uma porcentagem maior de valorização do que um outro, né? Isso conta muito, visando no futuro, porque muitas pessoas falam, tô comprando imóvel, eu vou usufruir, vou morar, e não pensa no investimento. Mas o imóvel hoje ele é o melhor investimento que a gente tem, né? Então, em questão de valorização, se você faz uma boa compra hoje, passa 5, 10 anos, você vai mudar novamente de cidade ou quer comprar uma outra casa, você tem ali um capital sendo valorizado constantemente. E a importância do corretor, eu acho que é facilitar, né, todo o processo, né, de compra e venda e garantir uma segurança para ambas as partes, tanto para o comprador como para o vendedor. Você tocou num ponto aí de ambas as partes, né? Qual que é as principais diferenças do ponto de vista de quem quer comprar e de quem quer vender? Eu quero saber, assim, qual que é a expectativa desse cliente e como que o corretor se posiciona para sanar essas expectativas e atender esse cliente? Everton, eu costumo dizer que o comprador e o vendedor têm um divisor de água muito grande entre eles. Quem está vendendo imóvel, ele pensa em lucro. O maior valor que ele conseguir repassar o imóvel dele vai ser mais benéfico para ele. E o comprador, ele está vivendo ali uma realização de um sonho. Ele se programou, se projetou para isso, né? Às vezes passou tempo pesquisando, então é uma realização de um sonho. O que é que acontece? Eu falo para todos os compradores, principalmente para os vendedores, principalmente para os que já é casa usada. Porque tem um aspecto aí um pouco emocional que ele coloca em cima do imóvel. Demorei tanto tempo para construir e fiz isso, fiz aquilo. Então ele quer super valorizar o seu bem. Então eu falo pro vendedor que o imóvel tem 3 valores. Tem o valor que ele acha que a casa dele vale, tem o valor que a casa vale e tem o valor que a casa vai ser vendida. Então eu tenho, né, dentro do ramo imobiliário esse papel de mostrar para o vendedor o valor que a casa dele é real no mercado, que vai ser fácil a gente comercializar essa casa. Porque tem casa que a gente começa a ver, de repente até quem está procurando
por um imóvel, começa a ver alguns anúncios na internet, vê lá a casa há 1 ano, 1 ano e meio para venda. Costumo dizer que esse é o famoso custo da oportunidade. A decisão está no vendedor, de tomar a decisão, né? Sim, ele tem que querer realmente vender. Porque tem vendedor que vem e fala, pô, quero cadastrar minha casa com você. Mas realmente você quer vender ela? Ou você quer fingir que você quer vender? Porque de repente a casa vale 800 mil. Não, quero 1 milhão e 100 na casa. Não vai vender. Vai ficar lá, porque o cliente, hoje em dia não tem cliente leigo. O cliente, ele às vezes tem mais informações que até o próprio corretor, porque ele se dedica naquilo, a pesquisar tudo. Então ele bate o olho na casa e fala, não, essa casa não vale isso, ela vale X. E muitas das vezes ele está certo no julgamento dele. A casa está um pouco valorizada mesmo. Eu vejo muito assim, o pessoal usa como referência questões de área, tamanho de área construída, geolocalização, potencial de investimentos, etc. Mas nesse processo, ainda falando aí da escolha de quem está comprando e de quem está vendendo, aí essas diferenças, eu percebo que quem está comprando tem uma inclinação também sobre fatores como qualidade da construção, fatores, por exemplo, de nível de acabamento, esse tipo de coisa. E quem está vendendo, às vezes não teve esse mesmo cuidado, né? Às vezes, ou sendo um imóvel novo, ou sendo um imóvel mais usado, não teve a devida manutenção. Como é que fica esses interesses? Vocês conseguem opinar ali sobre uma mini-reforma, coisa do tipo? Como que é? A mini-reforma, na verdade, ela é meio delicada. Porque, por exemplo, quem está comprando uma casa, é difícil a gente colocar na mente da pessoa, você compra e faz tal coisa. Ela quer comprar e não quer fazer nada, né? Tem razão. Ela já quer comprar perfeito. Então, um conselho que eu sempre dou para os construtores, quando eu trabalho muito com construtor, minhas casas, 90% das casas que eu trabalho são novas. Eu tenho pouca casa usada. Então, entra muito nisso. Eu até oriento os construtores a fazerem um arquivo, um histórico da construção, desde a fundação. Quando começou a fazer o alicerce, tudo que fez na parte de impermeabilização, todo um histórico para a gente poder apresentar para o cliente. Porque quando o cliente vem comprar a casa, ele está vendo o acabamento, ele está vendo, eu até brinco, né, a maquiagem. Colocou um lustre bonito, colocou um porcelanato, um quartzo branco, encanta os olhos. Mas a parte estrutural você não consegue enxergar. Né? Então, quando o construtor ele se atenta a isso e faz esse histórico da construção, ajuda muito na venda, até porque o público que compra casa em condomínio não está comprando o primeiro imóvel. Normalmente é o segundo ou o terceiro imóvel. Normalmente iniciou num apartamento, evoluiu e agora está chegando num condomínio. Então ele já passou por algumas frustrações, né, nas compras anteriores, ou já tem uma expertise de alguma vivência, de algum familiar. Então ele já vem, vamos dizer, vacinado. Ele já pergunta, viu, como que é a estrutura dessa casa? Então quando a gente tem esse material para apresentar, tá aqui, essa casa foi feita assim, facilita muito a negociação e a venda. Eu vejo que pela sua experiência e pelo exemplo que você deu aí de orientação, quase que uma consultoria para quem está vendendo, serve para quem está nos ouvindo, porque nos últimos anos muita gente passou a construir com o objetivo de vender como forma de rendimento. Você falou aqui num dado momento, e tem toda a razão, continua sendo um bom investimento. Para quem atua de maneira profissional, já tem essa expertise, esse exemplo que você acabou de citar, de construir um inventário, de documentar, isso tudo, sem dúvida, faz toda uma diferença na hora de apresentar o imóvel para o potencial comprador. Mas aquele, vamos dizer assim, construtor amador que está usando de uma reserva financeira para investir, talvez ele não tenha essa experiência que você está trazendo. Então fica a dica aí, porque faz toda a diferença. Bom, agora do lado de quem está comprando, a gente percebe que ele vai se debruçar ali na documentação e ele fica com um grau de preocupação. Vocês, corretores, como que atuam nisso? Vocês dão todo um amparo, todo um resguardo documental? É o correto, né, Everton? Vou falar por mim. Eu costumo faço todos os processos, toda a parte de documentação. Por exemplo, até quem está pesquisando por comprar um imóvel, o corretor ele é obrigado, quando vai vender um imóvel, a tirar todas as CNDs, que são as certidões negativas do imóvel, apresentar ao comprador, mostrando que o imóvel está 100% legalizado, planta, documentação, que o vendedor não está sofrendo nenhum processo, porque imagina só, você compra uma casa hoje, só que está correndo um processo por trás
do vendedor e estoura no dia de amanhã, pode ter uma penhora de bens. Então, envolve uma coisa que pode virar uma bola de neve. Então, tem que tirar essas certidões e o histórico da casa quando for usada. Muita gente não tem esse conhecimento, mas eu tenho obrigação. Por exemplo, o assunto até é um pouco pesado, mas se uma pessoa se matou dentro da casa, se suicidou dentro da casa, e daí a família está vendendo a casa. Para o comprador, eu tenho obrigação de passar esse histórico. Falar, essa casa aqui, aconteceu isso e isso dentro da casa. É uma obrigação por lei. Se eu não fazer isso e vender a casa, depois de 1 ano, ela descobrir, aconteceu uma tragédia dentro da casa, ela pode me acionar na justiça, eu respondo por isso. Caramba, então você está trazendo aqui o grau de importância de um corretor nessa transação imobiliária. Eu entendo a importância dele porque vivo nesse mundo corporativo, nesse mundo de negócios e, sem dúvida, a todo momento me deparo com profissionais aí como corretores. Só que tem cliente que, na tomada de decisão de vender um imóvel, ele negligencia essa atuação profissional. Ele talvez não queira pagar a comissão, ele acha que através do conhecimento dele ele vai divulgar o imóvel e vai vender da mesma forma sem a necessidade da ajuda de um corretor. Mas isso é por falta de conhecimento, né? Porque pelo que eu estou ouvindo, o corretor tem uma importância gigantesca na escolha do imóvel, na tratativa de documento, entre outros, né? Cara, a segurança que traz e o tempo. Imagina só, por exemplo, na minha imobiliária lá hoje a gente tem 8 corretores, né? Só na minha. Então se você tem uma casa, eu vou vender minha casa por conta. É só você que vai estar anunciando ela. Você coloca no meu imobiliário, tem 8 corretores, são 8 corretores trabalhando na casa. Se de repente você coloca em 3 imobiliárias, são 3 imobiliárias com 10 corretores, cada trabalhando na venda da casa. Então você tem uma chance de ter um êxito na venda mais rápido e evita dor de cabeça no futuro. Vendo você falar sobre aumentar as chances, divulgar em mais imobiliária, com mais corretores, eu queria puxar aí um gancho. Qual que é os atributos ou qualificação que você vê aí sendo essencial para um corretor hoje? Para ele desempenhar bem, para ele encantar o cliente, fazer bem o papel dele? Everton, o mais importante é ele conhecer o imóvel. Eu converso muito com consultores, com proprietários de imóveis, e eles questionam. Eles falam, nossa, um monte de corretor só me liga e fala, quero trabalhar com a venda da sua casa, manda para mim as fotos e as informações. O cara não se preocupa em ir até a casa, conhecer o imóvel, em fazer o material dele. Eu, por exemplo, não posso nem mentir aqui e falar que é 100%, mas eu falo que 90% dos imóveis que eu tenho dentro da minha imobiliária eu conheço. Eu fui pessoalmente com todos os corretores, conhecemos a casa, cada um tirou a sua foto do seu jeito, cada um gravou o vídeo do seu jeito. Então, quando você pega para atender um cliente interessado naquele imóvel, na sua mente você lembra, tive naquela casa, tem tal ponto que aqui na descrição da casa não tá, mas eu lembro, você consegue tratar o assunto com mais propriedade. Então você consegue fazer uma negociação mais clara e ter um êxito mais rápido. Então ele tem que ter essa proatividade de sair, de tirar a bunda da cadeira, ir lá conhecer, visitar, entender a história, a origem e os detalhes que o imóvel tem para oferecer. Tem que trabalhar, Everton, tem que ir para cima. Concordo. Você tocou num ponto aí a respeito do seu time, de uma prática, entendo que virou uma cultura lá na sua imobiliária, né? E realmente faz toda a diferença em loco ir lá registrar as fotos, entender a história que o imóvel tem, para que ele seja objeto de venda aí para um ou mais clientes. Bom, nesse exemplo, eu vejo que ainda tem corretores que realmente se poupam de fazer esse trabalho e oferecem mais do mesmo, né? Ele pega fotos de portal, pega fotos de um OLX, uma rede social, por exemplo, para tentar fazer o anúncio. E aí acaba que aquele imóvel fica sendo trabalhado ou divulgado em vários portais, vários anunciantes. Mas eu, como cliente, ou para quem está nos ouvindo aqui, o cliente potencial comprador, quando ele vê vários anúncios com diferença de valor de um mesmo imóvel, como que ele toma a decisão dele, assim, na sua concepção, que isso pode ser bom ou ruim? É um assunto bem delicado isso aí. Na verdade, já é um erro do mercado imobiliário, né? Eu vejo como uma falha. O proprietário, por exemplo, eu vendi meu apartamento há um tempo atrás e eu deixei não só minha imobiliária, mas tinha mais 2 trabalhando. Falei, pessoal, todo mundo que for anunciar o meu apartamento, eu quero que anuncie por X valor. Não aceito ver um anúncio por menos. Nem para arredondar, porque de repente, vamos dar um exemplo, 300 mil, vamos colocar 298. Não, vai colocar 300, todo mundo 300.
não cria esse constrangimento. O que acontece, infelizmente, também, o Everton, é corretor autônomo que acaba tirando da comissão dele. Então, por exemplo, assim, a casa custa 300 mil, a comissão seria 10 mil reais. O cara fala, não quero ganhar 10, vou ganhar 5, então vou anunciar a casa por 295. Entendeu? Então acaba causando esse desconforto no mercado. É uma prática ilegal, porque a comissão... Gente, muitas pessoas não sabem, mas a comissão imobiliária, ela é tabelada pelo Cresce. Se vocês entrarem no portal do Cresce, está lá. Para lançamento, 4%. Para casa de terceiro, imóvel, em condomínio, é 6%. Tem a tabela, a gente tem que seguir. E no contrato, se eu fazer uma venda, por exemplo, vender sua casa, Everton, e eu aceito, não, Everton, não me paga 6%, me paga 3%, sou seu amigo. Se esse contrato cai numa fiscalização do Cresce, eu posso responder por isso. Eu posso, tabelado a comissão. E muita gente não tem essa informação. Talvez falte aí algum tipo de fiscalização, coisa do tipo, e aí o mercado fica a terra de ninguém, né? Porque o Cresce ele não tem uma fiscalização, ele trabalha por denúncia. Não tem. O Cresce ele nunca vai sair da base dele e vir fiscalizar a minha imobiliária, do fulano, do ciclano, não. Ele vai em uma outra por denúncia. Denunciou uma irregularidade, alguém denunciou uma irregularidade. Aí ele vai lá. Entendi. Então ele não faz uma fiscalização. Eu vejo com muita importância esse tema aí do combinar o jogo sobre o anúncio, preço, material a ser divulgado, para que não cause esse problema que você citou. É que na posição de quem está vendendo, às vezes ele, por falta de conhecimento, ele abre esse anúncio para vários. Só que ele não consegue também nem dar conta de enxergar onde foi anunciado e que valor está sendo trabalhado. A gente só descobre isso depois fazendo uma pesquisa em portais, e aí você vê 2, 3, 4 anúncios lá com diferença de valores e por cada agente imobiliário diferente. Bom, ainda seguindo aqui, e os desafios que vocês encontram como corretores, como imobiliárias nesse mercado concorrido? Eu queria ouvir um pouquinho do outro lado da mesa como que é o dia a dia, as dificuldades que vocês têm. Tem bastante desafio, Everton. Um deles é a parte de você ter uma carteira de imóvel para apresentar para o seu cliente, que é fazer a captação do imóvel. Por exemplo, como que a gente faz? Preciso de casa no IBT Reserva. Eu chego no IBT Reserva, pego uma liberação, entro dentro do condomínio e vou andando com o carro devagar, rua por rua. Aí eu vou vendo todas as casas que estão fechadas, desocupadas, vou marcando a quadra e o lote. Falar, essa casa pode ser que esteja para venda porque está desocupada, está fechada. Aí depois eu vou atrás para descobrir quem que é o proprietário daquela casa, entrar em contato, se apresentar. Aí ele vai falar, realmente é para venda. Não, só está fechado, não é para venda, ou é. Posso trabalhar com a venda? Aí marcar, voltar na casa, fazer o material, foto, vídeo, cadastrar no sistema nosso, colocar nos portais. Então esse é um trabalho da captação. E na parte da venda também tem, né? Hoje tem muito cliente que não é leigo, ele está vindo bem preparado, mas a gente está enfrentando 2 tipos de dificuldade. Uma é a questão de crédito, isso você vai falar melhor do que eu, né? Sobre a liberação do crédito financeiro imobiliário, que os bancos parece que enxugaram a torneira no máximo. O Itaú, por exemplo, ele era um banco que ele abraçava todo mundo, e esse ano ele mudou, ele está aprovando o financiamento só para correntista, né? Até vou aproveitar e fazer essa pergunta para você, se tem alguma informação de alguma mudança aí dentro da linha de crédito, como que tá, por que está aprovando menos, se você sabe explicar um pouco para a gente sobre isso. Bom, pegando um gancho do que você falou, eu imagino que uma das dificuldades também é sobre flutuação de preço, né? A gente vive aí um boom imobiliário de uns anos para cá, principalmente no pós-pandemia. Eu acho que tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, a gente percebe que o preço dos imóveis aumentaram substancialmente. Para quem está construindo, para quem é investidor, também percebeu em termos de custo de mão de obra e também de matéria-prima. Então, todos esses fatores podem ser mais uma dificuldade aí no processo de venda. Eu digo isso porque na outra ponta de quem está comprando, tem a questão da renda, tem a questão da capacidade de pagamento. E à medida que os objetos, o imóvel, ele passa a ter um valor muito alto,
tão logo a gente precisaria ter mais crédito, e aí já emendando na resposta, os bancos estão mais seletivos em aprovar ou não determinada ficha, determinado cliente. Você sabe que através da Envolve Capital eu trabalho fazendo esse papel de corretor de dinheiro, né? Então alguns me chamam de bancário autônomo, personal banker, onde eu faço aí o papel de intermediador. Então, por ter vivido dentro de instituição financeira, trabalhei alguns anos entre Itaú e Santander, conheço bem os preâmbulos ali de produtos, de serviços, e hoje eu trabalho de maneira autônoma, independente, estou cadastrado em vários bancos, fazendo quase que um correspondente bancário. Bom, o produto financiamento imobiliário, ele é um produto que tem interesse de todos os bancos, principalmente os bancos comerciais. Haja visto que eles utilizam ali do sistema financeiro habitacional para fomentar esse ponto. Só que a gente está vivendo uma dificuldade, né? Como eu disse aqui, o aumento dos imóveis e a diminuição das rendas ou da capacidade de pagamento tem gerado muita inadimplência. Todos os bancos têm um estoque aí de inadimplência e isso depois vira leilão de imóveis, etc. E os bancos estão seletivos em qual cliente eles querem aprovar. Por que seletivos? Porque na hora que a gente olha um indivíduo, a gente tem aquele cliente que ele é CLT e que ele tem ali uma renda comprovada por holerite, carteira de trabalho, mas a gente também tem aquele cliente autônomo, aquele cliente que é profissional liberal, o cliente que é proprietário de empresa e que nem sempre a renda dele é comprovada por uma declaração de R ou por holerite. E aí a gente tem que debruçar num extrato bancário, debruçar num instrumento contábil para poder apurar a renda. E aí os bancos estão, vamos dizer assim, de pelos arrepiados com isso, porque tem muita gente que não tem capacidade de pagamento, mas acaba se moldando ali com esses comprovantes e muitas das vezes o banco entra numa fria. Cara, não tá fácil. Eu confesso que o meu produto, o meu serviço hoje é aprovar crédito e os bancos não estão aprovando. Você deve ter sentido isso. Aproveitando, né, em cima do que você está falando, eu vivi isso quando eu comprei meu primeiro apartamento, tinha 19 anos de idade, e o Minha Casa Minha Vida, ele era pelo Banco do Brasil. E o que quebrou o Banco do Brasil foi o programa Minha Casa Minha Vida. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, olha como que foi a aprovação de crédito. Eu trabalhava de vendedor por conta, eu vendia produto para salão de beleza. Eu cheguei no plantão de vendas, eu peguei uma folha sulfite. Eu escrevi, fulano de tal, RG, papapá, portador, declaro que trabalho como vendedor autônomo e ganho R$2.000 por mês. Assinei, datei e fui embora para minha casa. Na hora que eu cheguei na minha casa, 40 minutos depois, eu recebi uma ligação. O banco aprovou seu financiamento. Eu falei, não, como assim? Aprovou o financiamento, comprei um apartamento, estava com ele até há pouco tempo, acabei de vender. E o que aconteceu? Os corretores, numa dessa aí, eu falo, queria ser corretor nessa época, viu? Você pega qualquer cliente, faz aqui uma cartinha declarando que você ganha tal. E foi o que aconteceu. Teve um boom de venda, só que infelizmente teve muitas pessoas que foram inadimplentes. Declarou algo, fez um comprometimento financeiro que não consegue honrar com esse compromisso e acabou ficando inadimplente. Então, a taxa de inadimplência dentro do Banco do Brasil, ela foi muito alta. E o banco daí parou de fazer Minha Casa Minha Vida, que a Caixa Econômica entrou. Só que daí ela mudou tudo, né? Hoje não se faz, hoje é totalmente rigoroso para você conseguir uma aprovação. Mas então é isso, o banco ele vai enxugando para não correr risco de ter mais inadimplência, né? Eu costumo dizer, Arquimedes, que os bancos utilizam de várias ferramentas para a tomada de decisão. E hoje eles usam diferentes birôs de crédito, né? Talvez o cliente conheça mais o Serasa, mas existe o Serasa, o Boa Vista, Vadu, vários outros, além de outras informações internas. Isso é um indicador. O outro ele vai debruçar na documentação que o cliente vai apresentar e depois ele dá o veredito de aprovar ou não. E quando a gente fala de uma análise de um banco em relação ao outro, também tem diferenças. Tem banco que tem maior apetite por riscos e está mais maleável em aceitar alguns documentos, e tem outros bancos que não, que fecham a torneira, como você disse. E de fato, assim, a gente está vivendo aí esse momento mais seletivo. Cada vez mais eu vejo a importância do meu trabalho de atuar de maneira autônoma, independente, para navegar aí com múltiplas opções de banco em prol do meu cliente. Arquimedes, ainda sobre isso, nós tivemos um caso em comum, que eu acho que se você achar oportuno falar aqui, nós aprovamos um crédito num banco e depois o cliente aprovou na Caixa Federal e esse crédito não foi desembolsado pela Caixa por um desses problemas, não foi? Você tem detalhes aí? Tenho sim. Na verdade, o que acontece? A gente aprovou o cliente, acho que no Bradesco, né? Santander. Aprovamos no Santander.
o cliente não quis prosseguir com o financiamento do Santander, porque a oferta da Caixa, na taxa do financiamento, a taxa de juros é um pouco menor, né? É mais atrativo aos olhos. Aprovamos eles na Caixa Econômica Federal, porém o processo ficou parado 4 meses, mais ou menos. O cliente já tinha assinado o contrato de compra e venda com a casa, pago a entrada para o construtor, né? A casa estava lá parada, não entrega a chave. Consultor cobrando para finalizar, o cliente naquela ansiedade, é um cliente de São Paulo, de poder mudar para a cidade, de vir, né, ter a nova vida aqui em Sorocaba. Já tinha resgatado o FGTS. Tudo. Já tinha resgatado o FGTS e o banco não aprovava. Já tinha feito, o banco mandou fazer a vistoria do imóvel, foi o engenheiro da Caixa, fez a vistoria na casa, aprovou, só que não liberava o contrato, a minuta. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal está sem o recurso para o SBPE. SBPE é a modalidade de financiamento que a gente trabalha para imóveis sem ser do Minha Casa Minha Vida. Porém, o que acontece? O recurso do SBPE, você sabe melhor do que eu, vem da poupança. E, infelizmente, hoje está todo mundo sacando o dinheiro da poupança. Não tem. Então, estava 4 meses o contrato parado. O que aconteceu? Eu tive que chamar o cliente novamente no escritório, mostrar para ele que não tinha uma previsão, que ele poderia ser prejudicado, e a gente retomou daí, com o seu auxílio aí, novamente a aprovação no Santander, e finalizamos o processo agora, recentemente. Cara, você trouxe um ponto aqui que talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas, vou me debruçar em falar sobre isso, tá? Nós tivemos uma taxa Selic no passado que chegou a 2% ao ano, e a taxa Selic, assim como outros indexadores, como IPCA, eles oferecem ali uma influência muito grande na política de taxa para crédito imobiliário e até outras modalidades. Mas o ponto aqui é o seguinte: a taxa Selic voltou a subir nos últimos 2 anos, de modo que se tornou um atrativo para investidores. Então, é fácil imaginar que para financiar moradia, para financiar imóvel nos bancos comerciais, grande parte desse dinheiro ele vem daquele fundo de poupança. Então, numa ponta o investidor guarda o dinheiro na poupança, na outra ponta os bancos direcionam parte desse recurso para financiamento de imóvel. Se o juros subiu e os investidores deixaram de aplicar o dinheiro na poupança e passaram a aplicar em fundos, CDBs, acaba que tem menos dinheiro na poupança e, por óbvio, menos dinheiro para financiar imóvel. Como a Caixa é o principal agente financeiro imobiliário e também um dos principais captadores de poupança, eles estão sofrendo isso na pele. Talvez isso não veio a público, mas para nós que estamos no dia a dia, nos bastidores, a gente já sentiu essa dificuldade. Então, o nosso papel aqui é trazer conhecimento, é discorrer sobre esse tipo de assunto, essas particularidades, visando trazer o melhor custo-benefício e a melhor tomada de decisão para o nosso cliente. E a diferença na taxa de juros da Caixa para o banco privado também não é nada estrondoso. Tem ali uma diferença, fala aí de 1,5% mais ou menos, tá? Da Caixa para o banco privado. Então, de repente, compensa mais o cliente que tem o desejo de comprar a casa ali, já se livrar aí de uma dor de cabeça, de uma espera aí, que na verdade tem construtor hoje, Everton, até uma informação, tem muitos construtores que já falam pra gente, nem ofertem pela Caixa. O consultor já fala, quando tem uma proposta, mas o cliente vai financiar, vai pelo qual banco? Se for Caixa, eu não quero. Então já tá tendo essa rejeição, já para não ter essa espera, porque o consultor ele vive disso, né? Construir e vender, então ele não pode ficar com o imóvel dele estagnado. Você tocou num ponto, se existe essa posição por parte do construtor, imagine os impactos que envolve vocês, imobiliária, e a relação de contrato, porque eu participei já de contratos entre comprador e vendedor sendo intermediados por uma imobiliária, e normalmente ali tem prazos, né? Você cumpre ali uma entrada, um prazo de entrega, o prazo de quitação ou de financiamento. Então eu vejo que muitos clientes que estão comprando chegam despreparados, sem conhecimento, e hoje dá para se livrar disso, até porque, Arquimedes, você sabe que a gente trabalha com algumas cartas aprovadas, mesmo antes da escolha do imóvel. Então, a nossa parceria e aí a minha parceria com outros corretores funciona assim, a gente pode aprovar o crédito para o cliente para que ele só depois procure o imóvel próximo daqueles valores. Assim facilita a negociação e o trâmite como um todo. Na verdade, vai até além disso. Você não mexe com o emocional do cliente. Eu gosto de trabalhar dessa forma, trabalho muito com isso. Tem alguns clientes que ainda têm um receio de trabalhar assim. Mas eu falo que o trabalho não é nem ao contrário, eu falo que é o jeito correto. Porque imagina, principalmente,
a pessoa que está sonhando com a casa, vai lá, visita 2, 3 casas, gostei dessa, apaixonou, aí ela me manda o documento para fazer a aprovação, demora aí 2 dias mais ou menos, dependendo, né, do cliente, tem casos que é 40 minutinhos, né? Sim. Mas vamos por 2 dias aí, a pessoa está 2 dias sonhando com a casa. Aí eu ligo, ó, o banco liberou para você, mas na vez de liberar 700 mil que você precisava, liberou 500. Você tem esses 200 a mais para dar de entrada? Não tem. Então você vai ter que procurar uma casa de 500. Você criou uma frustração emocional na pessoa. Teve caso do cliente pegar e for uma frustração tão grande, falar, não quero mais ver casa. E retomar a busca só depois de um tempo mesmo. Porque tem coisas que mexem com o seu psicológico. Sim. Então se você faz esse caminho, que eu falo que não é o inverso, é o correto, vamos buscar, ver quanto que o banco te libera. Aí eu chego para você, Everton, o banco te liberou aqui, ó, 700 mil. 700 mil, você pega do banco. Acima é sua entrada. Quando você tem? Eu tenho 100 mil. Então a gente pode achar um imóvel de 800. Me dá meio período, vou separar tudo que eu tenho de 800 mil dentro do que você está procurando, vou te mandar o que você gostar, a gente vai visitar. Você vai visitar a casa que você pode comprar. Você não vai sonhar com aquilo que você não pode. Né? Então você não passa por essa frustração. É muito mais assertiva. A política de alguns bancos privados acerca de carta fica vigente por 60 dias, podendo ser prorrogados. Então veja que a gente tem um espaço de tempo razoável para a escolha de um imóvel. Você falou num dado momento aí sobre as diferenças de taxa, eu queria retomar eles, tá? De fato, eu que trabalho fazendo essa intermediação financeira, eu tenho como fazer as comparações entre Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e até alguns bancos digitais como o C6 e o Banco Inter. A taxa é diferente um pouco de um banco para o outro, mas a gente sabe que hoje o mercado financeiro ele se adapta na linha do tempo. Então, tem um assunto que poucos clientes conhecem que chama-se portabilidade de crédito imobiliário. Então, pensando naquilo que a gente falou, sobre a escolha de um imóvel, que às vezes é o custo da oportunidade, o cliente ele pode tomar uma decisão agora e depois, ao longo de 1 ano, 2 ou até meses, ele permutar isso, ele trocar de um banco para o outro. Vamos imaginar que com o passar dos meses, anos, os juros volte a cair e daqui 2, 3 anos a gente tem uma taxa de oferta muito menor do que se pratica hoje. Lá na frente, esse cliente ele faz o que eles chamam de portabilidade de crédito. Então, essa troca de conhecimento, essa troca de informação facilita na tomada de decisão para aquilo que temos agora, que é a aprovação do crédito, seja num banco público, um banco privado, seja na escolha de um imóvel que se apresentou. Sim, aproveitando que você falou do Banco Inter, até tem bastante corretor que me segue, vai estar vendo isso aqui, o Everton me auxiliou em um processo, olha que interessante, um cliente com um perfil muito bom, né, foi negado o crédito em todos os bancos privados e ele conseguiu a aprovação para a gente no Banco Inter. Então depois aí fica uma dica do pessoal procurar você para ter essa carta na manga também. A gente faz o nosso melhor acerca da política e interesse de cada banco, né? Eu sempre estou trazendo elementos e informações aqui para o Arquimedes a respeito de comprovação, documento, escolha do melhor banco, etc. Bom, seguimos aqui o nosso bate-papo. E aí eu queria falar um pouquinho ainda sobre algumas dicas sobre a forma de anunciar o imóvel. Você é um cara extremamente descontraído, alegre, e eu acompanho suas redes sociais. Eu vejo que você brinca muito na visita, que você provoca muito o cliente. E eu queria falar um pouquinho essa essência, como é que você faz para gerar esse engajamento e ser cativante como você é. Vamos lá. Dica de anúncio, né? Primeira dica importante que eu acho, tem muito corretor imobiliário que não anuncia a fachada do imóvel. Por simplesmente medo de outro corretor descobrir qual é a casa e ter essa casa disponível para trabalhar também. É uma hipocrisia extrema isso. Primeiro que o cliente que quer comprar a casa mesmo, ele vai ver a foto da casa inteira. Mas ele vai querer ver a foto da fachada. Então, se você está procurando por um imóvel, pesquisando, e você viu, não viu a fachada, às vezes o cliente deixou de entrar em contato com você por falta dessa foto. Eu não me prendo a isso, né? Todas as minhas casas eu anuncio com foto da fachada, com endereço, com tudo, porque o que vai contar muito é o nosso trabalho. Voltando aí na sua pergunta sobre a nossa dinâmica, né? Eu entendi que pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, antigamente eu tinha o Instagram da imobiliária e tinha um Instagram meu pessoal que eu não colocava nada de trabalho.
E o da imobiliária era bem robótico. Não tem foto minha, é só o logo da imobiliária e casa. O da imobiliária eu mantenho e eu apaguei o meu perfil do Instagram pessoal e criei um novo, que é o meu profissional junto com o pessoal. Então, o meu foco é o trabalho. Tem foto, vídeo de casa constantemente, mas sempre eu coloco uma viagem que eu fiz com a família, um jantar, alguma coisa, porque o cliente ele tem que saber quem que é o Arquimedes. Quem que é que vai me atender? Eu vou comprar com quem? O Arquimedes, ele é cristão. O Arquimedes tem filho. O Arquimedes saber quem eu sou. E na parte da brincadeira, eu brinco, eu pulo em piscina. Banheira. Eu pulo em piscina, eu entro dentro de banheira. Mas é porque foi por acaso também que eu descobri isso. Na verdade, eu vi alguns vídeos, algumas dicas que eu estudo, mas na prática eu não tinha feito. Aí um dia eu fiz um vídeo, uma brincadeira que eu fiz, e esse vídeo ele me deu um resultado muito maior. O alcance dele foi extremo. Para você ter uma ideia, foi o primeiro vídeo que bateu 1 milhão de visualização. Viralizou. Aí eu peguei e falei para minha esposa, meu Deus do céu, a gente faz vídeos magníficos de casa, chama atenção, mas quando você faz algo agradável, uma brincadeira, parece que a interação é maior. Eu comecei a fazer mais vezes e me deu muito resultado mesmo. O vídeo, por exemplo, que eu pulei na piscina, eu fiz 3 negócios por causa desse vídeo que eu pulei na piscina. Uau! 3 negócios. Eu vejo que essa sua iniciativa realmente conecta, e aí conecta de maneira orgânica, né? Sim. Aproveitando essa questão do orgânico e patrocinado no universo aí da imobiliária, dos anúncios, me fale um pouquinho sobre isso, porque, de novo, voltando lá no aspecto de quem quer vender, muitas das vezes existe uma resistência por parte do vendedor em colocar ou não na mão de uma imobiliária. Aquele cara que, de repente, opta por vender sozinho, às vezes não tem a expertise e nem investe no patrocínio das plataformas. Você, enquanto imobiliária, já não. Você atua de maneira profissional, você tem um investimento acerca disso. Explica um pouquinho o diferencial dessa questão orgânica, do patrocinado, da importância dela. Sobre o anúncio patrocinado e orgânico, os dois são muito importantes, né? O orgânico, ele é maravilhoso, mas tem pessoas que falam assim, o orgânico, ele é grátis. Ele não é grátis, meu. Você não colocou o dinheiro na hora, mas todo o trabalho que você teve para você conseguir chegar nesse orgânico, ele envolveu bastante gastos, né? Hoje, graças a Deus, o meu Instagram, ele me entrega muito leads orgânico. Vou contar um segredinho aqui. Sabe quando a gente coloca lá, faça uma pergunta? Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu não tive nenhuma pergunta. Aí eu brinco, falo pra minha esposa, né? Tem aquela pessoa que a gente vê na rua, fala lá, falando sozinho. Eu era pior, porque eu colocava lá a caixinha de eu faço uma pergunta. Eu fazia uma pergunta pra mim e eu respondia. Então você falava sozinho virtualmente, né? Então, só que isso aí ensinou o público a me perguntar. Hoje, quando eu coloco essa caixinha e faço uma pergunta, eu não consigo responder todas. Coisa de 40 minutos, 1 hora, tem 15, 20, 30 perguntas. Então o público ele aprendeu a perguntar. Espetacular. Né? Ele vem orgânico. Agora, sobre o patrocinado, eu tenho na imobiliária, sim, os portais imobiliários, Chave na Mão, Imóvel Web, Viva Real, e tem o famoso patrocinado no Instagram, nas redes sociais, que é aquilo, você pesquisa lá vou comprar um óculos. Você entra depois na sua rede social, só fica aparecendo óculos, né? Isso é muito importante. Porém, uma dica que eu dou para todos os corretores meus e para os que estiverem ouvindo também, não adianta você investir em patrocinado se a sua vitrine, o seu perfil não tiver ok. É uma vitrine. Se você vai num shopping comprar um tênis, você vai, essa aqui tem poucas opções, não vou nem entrar na loja. Você vai em uma daquela vitrine bonita, tudo que te encanta, você entra na loja. É a mesma coisa. O tráfego pago, o patrocinado, é para atrair o cliente no seu perfil. Se ele chegar no seu perfil, olhar lá a sua vitrine, não tem nada, esse cara não tem casa, as fotos feia, o perfil é bagunçado, não vou nem interagir com ele. Agora, se é atrativo, ele começa a te seguir, ele quer perguntar, ele entra em contato. Então, tem que trabalhar tudo em conjunto. Com certeza. Eu percebo que tudo é intencional e cá entre nós vivemos num mundo capitalista, então tem que se investir sim, porque as plataformas aí, as redes sociais também têm seus interesses nesse investimento para atrair esse cliente. E você falou muito bem. Você abriu as portas da sua casa, o cliente precisa ver tudo organizado. Se tiver bagunçado... Ele vai embora. Ele vai embora, exatamente.
Tem um aspecto sobre a venda do imóvel, e para quem está querendo vender e muitas das vezes não tem o conhecimento, algumas imobiliárias, alguns corretores pedem exclusividade. Como que se trata isso? Isso é bom, é ruim? Em que momento pode ser bom, em que momento pode ser ruim? Queria saber um pouco. Everton, é bom quando é feito com um corretor bom. Um corretor que não é... Porque tem corretor que ele é egoísta. Ele quer a exclusividade para realmente ficar só com ele. A exclusividade ela é legal. Até um pouco antes do podcast, estava falando com você sobre o mercado imobiliário americano. É verdade. Né? Que é mais ou menos isso. Então a exclusividade ela fica legal. Por exemplo, assim, você dá sua casa exclusiva para mim. Mas eu tenho um grupo aqui com 300 corretores. Eu falo, pessoal, tenho essa casa exclusiva minha, está à disposição de vocês. Vamos trabalhar a venda dela junto. É uma segurança para você, porque toda visita, tudo que for acontecer sobre a tua casa, vai passar por mim que a gente se conhece. Então a tratativa vai ser feita nesse triângulo, né? Diferente se você abre e joga o imóvel para todas as imobiliárias de Sorocaba. Vai ter 1000 pessoas entrando em contato com você, eu quero visitar, não sei o que, isso, aquilo. Então a exclusividade é bom nesse aspecto. Agora, se você dá exclusividade para um corretor que não quer fazer parceria com outro, não, vou ficar só eu com a casa. A chance da sua casa ficar parada há 1 ano, 2 anos, ela é muito grande. Então ela tem que ser muito bem planejada, a exclusividade. E ele tem que entender, né, o cliente que está querendo vender e escolher aí pela exclusividade, quem é que está por trás, qual é o corretor, qual é a imobiliária, para saber se será feito aí essas estratégias de investimento, porque se for para ficar só no site dele anunciado lá e ele não trabalhar o imóvel, esquece. E voltando também um pouco, o Everton, sobre o anúncio patrocinado, você falou que quando coloca o imóvel na imobiliária, você tem essa vantagem. Uma vantagem é tão grande de colocar na imobiliária que às vezes eu não patrocinei a sua casa, eu patrocinei uma outra. Mas o cliente vem, eu quero morar em tal condomínio. Essa casa do anúncio aí, gostei, mas faltou uma piscina. Fala, mas eu tenho essa aqui, que é no mesmo condomínio que tem a piscina. Então, o patrocinado da casa da rua de trás do seu condomínio trouxe o cliente para a sua. Então, é uma das vantagens de estar com o imóvel dentro de uma imobiliária, né? Muito legal, muito legal. Tem um aspecto que envolve essa escolha do imóvel, essa questão do papel do corretor, essa questão também aí dos detalhes de financiamento, mas que a gente não pode deixar de lado, que é minuta, contrato, as burocracias e os preâmbulos aí jurídico. Queria saber um pouquinho do papel de vocês, corretores, do papel de uma boa imobiliária, a segurança que ela dá ou não, para que a gente possa fazer um bom negócio. Everton, o contrato imobiliário, o meu papel como intermediador é garantir um conforto, uma segurança para todas as partes. Para o comprador, para o vendedor e também para a imobiliária, para o corretor que está fazendo a articulação. O contrato, eu tenho uma assessoria jurídica, então eu tenho o esqueleto do contrato, né? Eu vou só mudando a forma de negociação e os dados eu mando para o advogado, ele me dá o ok. Quando tem algum tipo de negociação que não é muito comum, aí ele já faz para mim o contrato inteiro, ele refaz, daí já jogo na mão dele. Mas o contrato em si, ele tem, voltando no que você falou, prazos, datas, até esse caso que a gente citou, que a cliente teve que migrar da Caixa de novo para outro banco privado, foi por causa de uma cláusula no contrato. Porque eu tenho que garantir ambas as partes. O que aconteceu? Aproveitando aqui. A cliente assinou o contrato, pagou a entrada, e ela tem no contrato 3 meses para finalizar o processo de financiamento. O financiamento ele é rápido, ele dura 45 dias. Então, no contrato, ele já dá um prazo maior para uma emergência que possa acontecer. Então, ela tinha 3 meses para finalizar o financiamento. Se ela não finalizasse, ela está quebrando o contrato. A quebra do contrato, ela dá uma multa de 10% do valor do imóvel. Porque tudo pode. Por exemplo, se assinou um contrato de compra e venda hoje. Amanhã volta, Arquimedes, achei outra casa, cara, não quero mais essa. Posso? Pode. Você pode. Só que para a parte prejudicada, que é o dono da casa, você vai pagar uma multa de 10% do valor. E vice-versa. O dono da casa que está vendendo a casa financiada, no dia seguinte que assinou o contrato, recebeu uma proposta à vista, ele pode aceitar? Ele pode. Só que ele vai ter que honrar e vai ter que pagar a cláusula da multa de distrato para a parte afetada. Então, assim, é a segurança para todas as partes, né? Então, voltando, a cliente deu o prazo ali da Caixa, ela ia ter uma quebra de contrato, ia ser penalizada por isso. O meu papel como corretor, eu fiz o acompanhamento, liguei para ela, falei, olha,
você pode sofrer aqui, ó. É melhor a gente já intervir agora. Ah, obrigado por me avisar. Veio no escritório, ela tinha lido o contrato que ela já tinha assinado, já entramos no banco privado e finalizamos a tempo. Espetacular, esse eu presenciei junto com você. E aproveitando esse gancho, quais aspectos o corretor pode ser um facilitador nessa jornada entre o comprador e o vendedor? Quero chamar atenção até para algo que a gente já faz. Por exemplo, muitos corretores aí, eles dominam o aspecto da escolha do imóvel, das fotos, do anúncio e dessa questão de articulação com o cliente, mas eles não dominam conhecimento sobre banco, financiamento, esse tipo de coisa. E largam o cliente solto. Quero dizer que na escolha ali de comprar ou vender um imóvel, logo depois de uma apresentação, o corretor deixa o cliente solto para procurar o banco dele, para ver a burocracia e a chance de aprovar. Isso não acontece aqui na nossa parceria, mas eu queria te ouvir, além desse aspecto, outros que você entende que pode ser facilitadores aí. Eu fiz uma venda, até vou falar o nome dele, porque o cara virou meu amigão, cara. Eu não fico uma semana sem falar com ele. O nome dele é Denis, eu vendi uma casa para ele num condomínio aqui em Sorocaba, e eu vendi por causa disso. Ele visitou uma casa, ele gostou da casa, estava dentro do orçamento dele e falou pro corretor, eu quero essa casa. O corretor falou para ele, então você vai no seu banco, faz a aprovação, quando você conseguir a aprovação, você me manda. Meu Deus. Ele falou, não, você é o corretor, cara, você vai ganhar. Daí ele falou, não, é assim que funciona. Aí a gente tava conversando, porque ele tinha visto uma outra casa comigo, só que ele tinha gostado mais dessa. Aí ele me chamou, falou, tô com essa situação. Eu falei, não, peraí, eu faço pra você. Aí eu vi a casa, eu falei, eu tenho essa casa, entrei em contato com o proprietário, expus a situação, falei, olha, para não ficar um mal entendido, eu falei, eu já tenho contato com esse cliente há um tempo. Aconteceu, ele falou, não, pode vender minha casa. Peguei a documentação do Denis, fiz a aprovação, tudo certinho, porque hoje o cliente ele não tem dor de cabeça para nada, nem para ir em cartório. Ele não vai mais em cartório. Show, isso né? também. Quando é financiamento, lógico que se é à vista, vai lá, mas financiamento bancário, o contrato chega nas nossas mãos, ou no seu escritório, ou na minha imobiliária, por causa da nossa parceria, assina todo mundo e a gente mesmo coloca no cartório. Sai de lá do cartório, paga o consultor e a matrícula está no nome do vendedor, do comprador. Então é muito prático. E se você deixar o cliente solto com isso, às vezes ele não vai atrás por falta de tempo, por falta de conhecimento, pela correria mesmo do dia a dia. E qualquer desvio aí nesse caminho pode degringolar a venda, né? Então você fez a sua parte de apresentar o imóvel, de apresentar para o casal, para a esposa, para o esposo, um exemplo, né? E ali já escolhido o imóvel, aí você vai deixar de dar as mãos para ele por conta de deixar ele solto para buscar crédito em banco? E se o banco que ele se relaciona não aprova o crédito? Para qual banco ele vai? Ele não tem conhecimento nem habilidade para, de repente, transitar nesse meio. E é falta dele ter uma parceria, porque, por exemplo, na minha imobiliária, o que eu implantei com os corretores? Que o corretor ele tem que estar livre para o cliente, para vender. Então, toda a parte burocrática eu já trago para mim. A assinatura de contrato, a confecção do contrato, a aprovação do banco, antes da gente iniciar a nossa parceria, eu pegava o cliente toda a documentação e mandava para um correspondente. Agora ficou mais fácil ainda. O que eu falo para o cliente? Eu falo, olha, eu tenho o meu parceiro financeiro, que é o Everton, ele vai entrar em contato com você. E eu já passo a bola para você. Daí Sim. Você já assume essa parte. Então ficou bem dinâmico, muito interessante trabalhar dessa forma. E com toda certeza eu trago um conhecimento a mais para a sua imobiliária, para o seu time de corretores, né? À medida que eu consigo fazer comparações entre diferentes bancos, eu consigo falar sobre o sistema financeiro habitacional, o sistema financeiro imobiliário, as diferenças da tabela SAC, tabela Price, eu consigo trazer muito mais conhecimento para a tomada de decisão do cliente, né? Não deixo ele solto, literalmente. Ô Everton, aproveitando, vamos mudar aí o jogo. Fala um pouco para a gente então sobre a tabela SAC e a Price, as diferenças aí para o pessoal que está aproveitando ouvir. Ah, legal. Eu vou até direcionar aqui então essa resposta, porque de fato essa terminologia aí de Price ou SAC é objeto de dúvida de muitos clientes, seja no financiamento imobiliário ou seja em outras modalidades de crédito. O sistema SAC é um sistema de amortização constante, então ele permite ali na visualização da evolução de um empréstimo ou de um financiamento imobiliário, parcelas decrescentes. Talvez seja o sistema mais utilizado no financiamento imobiliário.
Então você pega ali a primeira parcela e você percebe um decréscimo, a última prestação ou as últimas acaba sendo bastante insignificante para os dias de hoje. Então ele tem ali essa principal característica. O sistema Price é diferente, é um sistema francês, ele tem parcelas fixas, ele não tem essa variação, não tem essa diminuição de parcela. Então, isso pode influenciar, sim, dependendo do horizonte de tempo, dependendo da renda do cliente na escolha. Por quê? No Price, geralmente as parcelas iniciam menor do que comparado com a saque. Porém, como eu disse, é constante até o final. E no saque costuma ter uma parcela inicial um pouquinho mais cara, mas ela vai caindo mês a mês, se tornando mais vantajosa ao longo do prazo, tá? Bom, a partir dessa nossa fala sobre tabela, sobre escolha, tem a questão juros. Eu sei que muitos corretores conhecem muito a taxa da Caixa. E aí eu sempre estou trazendo informações novas aí para os nossos parceiros, corretores imobiliários, porque o mercado ele se adapta. Então a gente tem juros fixos, a gente tem juros mais indexador de poupança, a gente tem juros mais IPCA, ou seja, quando a gente faz simulações dentro dos bancos, tem um outro aspecto que é o segmento do cliente. O Arquimedes e os demais corretores já viram eu apresentar isso. Um cliente dentro do Itaú, vou puxar aqui o Itaú como exemplo, ele pode ser classificado como um cliente Uniclass ou um cliente Personalité. Assim como no Santander pode ser um cliente Van Gogh ou um cliente Select. No Bradesco tem um cliente Prime, por exemplo. Então, a escolha do segmento implica na diferenciação de taxa. E aí, quando eu cadastro um cliente, quando eu busco um cliente para enquadrar ele na melhor oferta de custo-benefício, é importante a gente saber essa questão. E você faz também, né, o Everton, de observar o cliente e falar, olha, você está aqui no Uniclass, por exemplo, mas se a gente entrar em contato aqui com um banco e mudar você para o Personalité, você vai ter uma chance maior de uma aprovação. Você faz essa consultoria também com o cliente, né? Faço porque eu trouxe ao seu conhecimento, né, que muitas das vezes o cliente ele tem um conjunto cadastral, documental dentro do banco que nem sempre traduz a realidade dele. Então, isso tem a ver muito com quem é proprietário de empresa, com quem é autônomo, que muitas das vezes não tem as comprovações de renda declarada no IR. Então, para que a gente consiga ter êxito na aprovação, é importante a gente entender como ele comprova a renda, qual é a real capacidade financeira e enquadrar ele dentro do segmento corretamente. Dentro dos bancos, cada banco tem uma esteira de crédito, uma política, e isso está diretamente ligado com o conjunto cadastral e o segmento. Você comentou aí, várias e várias vezes eu peguei cliente e mudei ele sim do Uniclass para o Personalité, apresentei a gerente, eu faço todo esse meio de campo para que realmente a gente tenha êxito na aprovação e o cliente tenha menos dor de cabeça, menos burocracia na busca e na aprovação do crédito, né? Bom, nesse nosso bate-papo a gente está falando bastante aí sobre o preâmbulo, as dificuldades e também as oportunidades no mercado imobiliário. Aqui na nossa cidade, na região metropolitana, como que você vê esse mercado? Você tem aí uma visão sobre como está ou não aquecido, as oportunidades que tem? Sorocaba, Everton, ele vem surpreendendo, né? Tá saindo em todas as manchetes de jornais aí. Tá vivendo um boom imobiliário. Ela é uma cidade que está em expansão. Vem muitas pessoas da capital para cá. Hoje, principalmente dentro de condomínio, 90%, 80% a 90% das vendas em condomínio são pessoas que estão vindo da capital. Justamente pelo fácil acesso. A pandemia ela ensinou as empresas a trabalhar home office, né? Então tem muitos que estão trabalhando home office e querem falar, não quero mais ficar em São Paulo, vou só uma vez por semana na empresa, 2 vezes por semana, ou vem para cá para uma vida mais calma do interior, porque é uma cidade grande, mas são nos interior, né? E tem família na capital, então vai com bastante, até Alphaville ali, 40 minutos, né? Então tem um fácil acesso, a cidade em expansão está atraindo muito olhares para a nossa cidade, então está vivendo um boom imobiliário. Então, para quem está nos ouvindo, para quem conhece alguém que deseja escolher um imóvel na região metropolitana de Sorocaba, não só Sorocaba, mas cidades vizinhas, de fato, aqui é um celeiro de oportunidade e aqui nada como um profissional aí, o Arquimedes e sua equipe, para poder te ajudar na escolha de um imóvel. E esse boom imobiliário, Everton, ele volta lá no que você falou do aumento dos imóveis também.
Se a gente pegar a coisa de um ano atrás, vamos dar um condomínio aqui como um exemplo, Terra São Francisco. A gente tinha casa no Terra São Francisco, uma casa de 500 mil. Hoje, as casas térreas que estão ficando prontas no Terra São Francisco não fica pronta por menos de 720. Coisa de um ano. E o cliente, ele demorou para entender isso. Aconteceu muito, a gente levar cliente no condomínio, ele fala, nossa, mas nesse condomínio uma casa nesse valor? Então, teve um boom também no valor, que é a valorização, né? Hoje já meio que igualou, o povo já entendeu essa valorização. Eu confesso que é espantoso, eu diria. Os números, eles saltaram nos últimos anos e tem gente que ainda acha que pode talvez diminuir um ou outro imóvel. Pouco provável. Por isso que eu insisto em dizer que, assim, se existe uma intenção de compra, se existe uma intenção de fazer um financiamento, tome a decisão agora e depois, ao longo do contrato, você pode permutar ele, fazer o que eu chamo de portabilidade, caso a opção seja financiar através de banco. Já em relação à escolha do imóvel, é o momento, é agora. Você não escolheu hoje, daqui um mês ou menos já mudou o valor, outra pessoa já comprou. Eu falo sempre para todo mundo que o melhor momento para você comprar seu imóvel é agora. Porque tem cliente, aconteceu comigo, um cliente falou para mim, mas o juros está muito alto. Vou esperar uns 6 meses para ver se baixa um pouco os juros. E eu falei para ele, e foi uma resposta que veio na hora, mas depois eu fiquei analisando, falei que é isso mesmo, eu estou batendo em cima disso constante agora. Se daqui 6 meses, um ano, os juros caia pouca coisa, porque cair drasticamente não vai. Pode ser que caia alguma coisinha. A valorização aqui embaixo, ela está vindo. Então, hoje você não comprou uma casa por 700, daqui 6 meses você vai pegar um juros um pouco menor, por exemplo. Mas o imóvel pode estar 800. Se você fazer a conta, vai dar elas por elas, ou então até um gráfico um pouco pior. Né? Então, o melhor momento para comprar é agora. Sem dúvida. Então, estamos alinhados nisso. Bom, assim a gente vai caminhando para o encerramento. Eu queria mais uma vez te agradecer aqui por esse bate-papo, por essa troca de informação, conteúdo. Eu vejo com muito bons olhos o seu profissionalismo, o papel da sua imobiliária e todo o seu time, principalmente pela parceria que nós temos e pela dedicação deles em aprender sobre o aspecto financiamento, sobre as possibilidades. E assim, eu me coloco totalmente à disposição para você e para todos que estão nos ouvindo, porque a gente dá as mãos mesmo, né? Temos uma sinergia entendendo que o meu negócio completa o seu e o seu completa o meu. Eu preciso de clientes através da Envolve Capital para financiamento e você acaba sempre trazendo esses clientes e eu tenho o maior prazer em atendê-los. Então eu queria mais uma vez registrar aqui meu agradecimento por esse bate-papo, por esse conteúdo que a gente está trazendo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite. Foi muito, muito bom estar aqui. Aproveito para deixar aí o convite pro pessoal que ainda não me segue, seguir lá, né, no Instagram, é Arquimedes Sabione. E para quem ficou assistindo, tava precisando de motivação, a gente tem uma motivação pro povo aí, não tem? Ah, tem, deixa eu pegar aqui. Mostra aí pra galera. Aí, ó, isso aqui é motivação. Para quem tá precisando de motivação, vou levar comigo, hein? O Arquimedes é característico pelas brincadeiras, pelos vídeos, então façam isso, sigam ele, procurem ele aí nas redes sociais. Ele apresenta os imóveis sempre de uma maneira descontraída e não tenho dúvida que isso é reflexo do seu sucesso. E assim caminhamos para mais um episódio. Eu queria agradecer todos que ficaram até aqui, que participaram ouvindo o nosso bate-papo, para que sigam nossa página aí do EnvolveCast e também do Envolve Capital. Meu muito obrigado a todos.